Oi, gente, tudo bom com vocês? Voltamos aqui no canal. Eu sou a Ana e esse é o meu canal. E hoje eu não sabia bem o que trazer pro canal, mas eu queria falar sobre pessoas polímatas e sobre como eu não acredito que existam pessoas polímatas. Pra quem não sabe, polímata é uma pessoa que tem interesse por várias áreas do conhecimento. Exemplos de polímatas na história, por exemplo, são, sei lá, Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, quem mais? Quem mais é polímata? Bom, Isaac Newton, Copérnico, Goethe e Thomas Jefferson. Bom, todos homens, né? Mas tudo bem. Por exemplo, né, o Leonardo, ele tinha estudos em anatomia, ele tinha estudos em matemática, em arte. Faz um tempo que eu vi o documentário do canal Nostalgia sobre o Leonardo da Vinci, mas eu só lembro da frase que sem o Leonardo a ciência não seria tão bela e a arte não seria tão exata. Eu acho que muito daquilo que é reconhecido dos polímatas é que eles conseguem interligar essas várias áreas do conhecimento. O Leonardo, por exemplo, ele usava os estudos dele de anatomia em cadáveres para depois fazer as pinturas que ele fazia. Por que eu falo que eu não acredito em polímatas? Porque eu acho que a gente chega a ver o polímata simplesmente como um rótulo. E ainda mais hoje, que, por exemplo, tá tendo toda essa onda, né, no TikTok, dessa preocupação pelo capital cultural, de que se você não tem um capital cultural, você não é uma pessoa interessante. E todo mundo tá nessa onda de querer ser pessoas interessantes. Mas veja que nenhuma mudança acontece de fora para dentro. E não é porque eu simplesmente digo que eu sou um polímata que eu vou ser. Não acontece assim. Simplesmente eu me autodenominar uma pessoa interessante não quer dizer que eu de fato seja interessante, não é mesmo? Então a gente tá numa época que todo mundo, para ser interessante, quer conhecer tudo, quer saber de tudo, mas nos falta profundidade, nos falta capacidade de atenção, capacidade de assimilação e capacidade de retenção de informação. Aí que eu te pergunto, como vai ser possível isso? Como vai ser possível a gente ter pessoas com esse tipo de características, né, que um polímata tem, se a gente tá perdendo todas aquelas características que nos fazem ser curiosos? Porque o polímata, antes dele ser um polímata, ele é uma pessoa curiosa. Ele é uma pessoa que se interessa por várias áreas do conhecimento. Para mim, uma pessoa que a gente chama de polímata não é nada mais do que um curioso que quis ir além daquilo que lhe é oferecido. O Leonardo não se contentou somente com a arte pela arte, com a arte como sendo uma forma de releitura da realidade, mas quis fazer aquilo de uma forma exata, de uma forma muito técnica, muito precisa, né? Então era uma curiosidade, era uma inquietude de ser mais daquilo que se é, de saber mais daquilo que já se sabe. É uma curiosidade que ela é inquietante, que ela te leva a saber mais, que ela te leva a querer conhecer mais sobre o mundo. E eu, assim, longe de mim, eu querer me comparar nessas personalidades, e eu não quero que esse vídeo seja, sei lá, uma autodeclaração da minha polimatia, porque eu, sinceramente, não me considero, mas eu considero que eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu acho que a curiosidade, que é aquilo que desperta essa vontade inquietante de querer saber mais sobre o mundo ou sobre aquelas coisas que te interessam, né? E você pode até argumentar, por exemplo, que a polimatia, ela pode ser uma forma diferente de se manifestar o hiperfoco, né? O hiperfoco sendo um componente de várias coisinhas que compõem a neurodivergência como um todo, né? Eu acho isso muito interessante. E eu acho que até já se estudou um pouco sobre a questão do Leonardo da Vinci ter TDAH. E por ele ter TDAH, ele ter vários hiperfocos, e por isso que a polimatia dele se manifestou desse jeito, porque ele tinha hiperfoco em várias coisas, então ele foi adquirindo conhecimento em várias coisas, foi acumulando isso durante todos esses anos, e ele virou o polímata que ele foi. E aí que você começa a pensar, né, será que você realmente precisa ser uma pessoa neurodivergente para ser um polímata? Fica a questão, né, fica o questionamento. Mas eu acho que não, porque todo ser humano é curioso. Eu acho que a gente só deixa assim de ser curioso quando de alguma forma a gente é reprimido e é negado
a gente se manifestar de uma forma curiosa, né? De você deixar de fazer alguma coisa porque não é coisa de menina ou não é coisa de menino. Porque assim, eu vou falar pra vocês a real. Talvez a solidão durante o meu período de crescimento, durante a minha infância tardia e a minha adolescência, tenha sido tanto algo bom quanto algo ruim, a solidão e a solitude, assim, vamos fazer uma coisa bem... A questão de eu estar sozinha, de eu não ter irmãos e de também eu passar muito tempo sozinha dentro de casa, além de ter sido algo que por um tempo me limitou, me impediu um pouco eu desenvolver habilidade de comunicação e de me relacionar com as pessoas, né? Muito fez bom pra mim. Na real, eu acho que fez mais um bem e um mal pra mim. Porque se você pensar assim, se você não tem ninguém que te julgue e te diga, não, isso você não tem que fazer porque isso é coisa de menino, ou você não tem que fazer isso porque é coisa de menina, quando você não tem alguém que te reprima ou alguém que te fale que aquilo está errado e que você pode ter a curiosidade que você tem, fica mais fácil. E eu acho que até por isso eu sempre tive interesses muito diversos, assim. Teve uma época que eu gostava muito de estudar astrofísica, que eu gostava muito de Carl Sagan, do Neil deGrasse Tyson, e eu sei que pra muitos é muito polêmico, mas eu gostava muito de cosmos, eu gostava muito do cosmos, o antigo, o atual. Teve uma época assim que você, sei lá, apontava um dedo pro céu e eu ia saber te dizer qual era o nome daquela constelação. Algumas constelações eu até sabia o nome das estrelas. E era assim um gosto que eu não sei de onde que eu tirei. Eu fiquei muito curiosa ao ver o céu do jeito que ele é. E eu tenho um certo medo de planetas e da imensidão do universo. Então me dá um medo, mas ao mesmo tempo de me dar um medo, ele me desperta curiosidade. Então naquela época me despertava mais curiosidade do que medo. E eu começava a estudar, eu começava a saber mais sobre isso. Além disso, pra quem não sabe, eu sou formada em medicina. E assim, para as pessoas que não me conhecem, sempre é uma surpresa saber que eu sou médica, que eu tenho a minha graduação em medicina. E eu acho que isso sempre foi algo que me incomodou quando eu tava fazendo a minha graduação e tava realmente me perguntando se era aquilo que eu queria. Porque na minha cabeça, e não só na minha cabeça, mas eu acho que a gente tem essa visão do médico como sendo uma pessoa inorgânica. A gente tem uma certa visão do médico como se fosse uma pessoa que não é muito bem uma pessoa, né? É uma pessoa que ela só sabe ser médico. E não é muito comum isso, né? De a gente ver médicos que, além de ser médicos, sejam outras coisas. A gente até tem, mas não são muitos, né? O Drauzio Varela, por exemplo, ele é infectologista, eu acho, e ele é também escritor, jornalista, poderíamos dizer, não sei exatamente, mas comunicador, no geral. O Muzi é ortopedista, e ele, além disso, ele é bodybuilder, e é youtuber, né? Quem mais? A Marcela, ela é ginecologista, agora eu não sei o que ela é, mas ela é ex-BBB, mas acho que além disso, não sei, não acompanho. A Thelma, ela é anestesiologista e além disso ela é influencer, né? Quem mais de médico que a gente tem? Bom, não me vem mais à cabeça. Agora, a gente até tem, né? Médicos que são também outras coisas além de ser médicos, né? Mas eu acho que pelo fato de a medicina, né? E o ser médico ser uma profissão muito tradicional, eu acho que de certa forma é um pouco difícil separar essa dualidade, né? Entre aquilo que é o profissional e aquilo que é a pessoa. Desse complexo que é o médico. E não só o médico, né? Mas acho que a maioria dos profissionais da saúde, de certa forma, são vistos como só profissionais da saúde. E eu acho que isso também tem muito a ver com o fato, por exemplo, dessas profissões proporcionarem o cuidado, né? De alguém estar cuidando de você. E agora me veio à cabeça, por exemplo, a sua mãe deve ter cuidado de você, mas eu acho que a gente sempre chega num momento que a gente se dá conta que a sua mãe, além dela ser mãe, além dela ser sua mãe, ela é outras coisas, né? Isso não tem muito a ver, mas eu acho interessante o fato de que alguém cuidar de você, muitas vezes, significa para você apenas o cuidar, né? Que você está sendo cuidado por alguém e que o único interesse daquela pessoa é cuidar de você, né? Assim como você não pensa que a sua mãe, sei lá, na década de 80, ela tava indo pra, sei lá, discotecas, pros bailes dos anos 80.
Você não imagina que o médico, quando ele sai do consultório, quando ele sai do plantão dele, ele vai pra, sei lá, pra um encontro de amigos pra jogar RPG de mesa. Aí fica um pouco da minha questão, né? Eu acho que a polimatia é muito lindo. E eu sinto um pouco de tristeza ao ver que a gente tá perdendo um pouco disso. Que a gente não é tão curioso como a gente era. Ou que a gente não dá espaço pra nossa curiosidade do jeito que a gente dava. Parece que hoje em dia, pelo fato de a gente sempre estar distraído com um monte de coisa, a gente deixa pouco tempo para sentir o tédio. E a partir desse sentimento de tédio, não surge mais a inquietude da curiosidade. Porque a gente não passa mais pelo tédio. E o tédio, o ócio, ele sim tem um papel muito importante no fato de a gente descobrir novas coisas, questionar novos pensamentos, pensar em novas formas de ver o mundo. Eu acho muito legal que o Bo Burnham, num especial dele do Inside, eu acho que é Welcome to the Internet, que ele diz, né, a apatia é uma tragédia e o tédio é um crime. Eu sei que pode parecer muito exagerado. E eu acho que sim, é um pouco exagerado, né, dizer que o tédio é um crime. O tédio não é um crime, mas realmente a gente perdeu muito do nosso tempo de tédio e no nosso tempo de ócio verdadeiro em comparação a outras décadas anteriores, né? Mas eu tenho fé que em algum momento a gente vai deixar de usar menos redes sociais e a gente vai começar a usar os nossos cerebrinhos mais. Não sei em que momento, mas eu acho que em algum momento vai ocorrer essa disrupção e que vai haver uma revolução anti-máquinas. Mentira. Não, também não nesse ponto, mas eu acho que em algum momento a gente vai se dar conta que a tecnologia, ela sim deve ser um pouco parada. Mas é isso, gente, eu fico por aqui. Não esquece de deixar o seu like, comenta o que você quiser, discorde enquanto puder, compartilhe o vídeo se você quiser também. Eu fico por aqui. É nessa que eu vou. Tchau!